A crise hídrica, hoje nós vivemos uma forma silenciosa dela estar acontecendo. Então, como é que a gente vai produzir mais água? Não tem como fazer chover mais, se o mundo ou o clima está fazendo que chova menos, em vez de chover mais, ou chova mais concentrado. Então, a gente vai ter que se ajustar a essa nova condição. Até de forma cultural, nós temos aqui no Brasil uma cultura de que a água é abundante, certo? E isso não é verdade. Se nós temos na nossa rede industrial, na nossa empresa, uma grande quantidade de vazamentos, concorda que nós estamos perdendo dinheiro? Sim. Porque a gente está pagando pelo uso da água. E se a água ficar mais cara, estamos perdendo mais dinheiro. Então, a gente tem uma perda financeira pelo eixo de eficiência. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa Conexão Sustentáveis. Estamos novamente aqui com o nosso Felipe Fengler, nosso parceiro, que sempre está disposto para discussões quanto a meio ambiente, métricas de ESG, e hoje a gente vai tentar trazer novamente a temática sobre mudanças climáticas. Bom, Lucas, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você de novo. Acho que esse é um tema importante, né? Vou fazer uma breve apresentação para a nossa audiência. Então, eu sou engenheiro ambiental de formação, eu tive uma formação acadêmica também, então eu fiz um mestrado na área de agricultura tropical e subtropical, e o doutorado eu acabei indo para ciências ambientais, mas para trabalhar com um tema interessante que é a ciência de dados dentro desses dados ambientais e dessas análises ambientais. Então, foi uma área um pouco mais nova, né? Ela estava surgindo, mas foi uma área que ajudou bastante a entender justamente como esses problemas que nós vamos discutir hoje, eles ocorrem não só dentro do conceito, mas também em cima dos dados, que é um ponto que a gente bate bastante nessa tecla, né? E as decisões elas precisam ser tomadas em cima dos dados e não em cima dos achismos ou das hipóteses que a gente vai estabelecendo. E dentro da atuação profissional, eu atuo como docente nessa temática, então a gente está sempre acompanhando o que sai de tecnologia nova, a gente está junto com os jovens, né, que acabam construindo as cidades nos cursos relacionados à construção civil, drenagem. Eu tenho atuado bastante em conselhos regionais que também têm aderência com o tema. Então, comitês de bacias hidrográficas, eu participo já há 6 anos do comitê aqui da nossa região. Eu também participo agora dos fóruns ambientais municipais. Então isso ajuda a construir uma visão e também ter uma visão mais estruturada sobre como esses sistemas, esses problemas eles ocorrem e o que a gente pode tentar fazer para combater os efeitos adversos que eles promovem. Perfeito, muito obrigado aqui pela apresentação, Felipe. E trazendo já a nossa temática, a nossa missão aqui é tentar trazer temáticas que circundam, né, quanto à crise hídrica. E aqui eu vou fazer já um questionamento para que a gente possa discutir. A crise hídrica, hoje nós vivemos uma forma silenciosa dela estar acontecendo. Qual que é a sua visão hoje desse advento, né? Desse evento que está preocupando vários setores que a gente pode ficar sem água? Eu vou tentar traduzir isso daí de forma bem prática, usando um exemplo que está fora do contexto ambiental. Mas imagina que todos nós aqui entramos no cheque especial lá no banco. Então a gente começou a usar o cheque especial, o dinheiro que é do banco, não é nosso. Aí ele vai cobrar uns juros em cima, não vai? Sim. Então isso vai se acumulando e chega uma hora que a dívida acaba ficando insustentável e começa a prejudicar o nosso orçamento. Quando a gente fala desses problemas invisíveis ambientais, eles funcionam mais ou menos dessa forma. Então a água, por muito tempo, ela foi um recurso que a gente tinha de forma abundante e não fazia falta. Só que daí nós fomos comprometendo tanto a capacidade de continuar gerando água, então as bacias hidrográficas que foram ocupadas pelas cidades, elas pararam de filtrar, os rios começaram a ficar mais degradados, isso daí fez com que os aquíferos ficassem mais fragilizados. E além disso, tem um outro movimento que tem ocorrido que é importante, que são as mudanças no clima. E aí é um ponto que é bastante discutido na literatura, né? Como é que o nosso clima está colapsando frente às emissões de gás de efeito estufa. E essas alterações, elas têm começado a promover efeitos significativos. A nossa memória é curta, então a gente esquece. Mas nós passamos nos últimos anos por verões com recordes de temperatura. Nós estamos tendo grandes oscilações entre períodos de seca prolongada e períodos de chuvas intensas. Sim. Então hoje, quando chove, nós já começamos a se preocupar com alagamentos no trajeto para ir para o trabalho, para casa ou para a escola. Quando acaba esse período, né, e entra o período de estiagem, a gente normalmente tem um aumento no custo da energia elétrica, porque a gente usa uma matriz
renovável, né, que é energia hidroelétrica, mas ela depende da água. Então isso daí começa a cobrar o preço hoje. O que a gente está sentindo é o efeito desse acúmulo de juros, né, ou acúmulo de degradação que nós tivemos nos recursos hídricos ao longo dos anos, e como isso tem afetado agora o nosso cotidiano. Então a crise, ela existe pelo efeito acumulado. E aí eu acho que isso daí vai linkar com o próximo tópico que a gente pode discutir, que é o que a gente pode tentar fazer para combater isso. Que eu acho que essa é a resposta que a gente tem que entregar, né? Como técnico, como empresa ou mesmo como universidade para a sociedade. Sim, assim que estamos buscando esse engajamento para que a gente possa, até de forma cultural, nós temos aqui no Brasil uma cultura de que a água é abundante, certo? E isso não é verdade, né? Sabemos que passamos já recente, não tão recente mais, 2014, uma crise hídrica que assolou, para quem vive em São Paulo, né? Lembra que os níveis Cantareiras, limite máximo, né? É uma preocupação que vem assolando todos e vem, de certa forma, afetando todos os mercados, certo? Então, nós consumidores finais, a indústria de transformação, todas as indústrias e todas as cadeias que dependem dela, correto? O que acontece aí é um ponto até interessante. Pelas reuniões que a gente participa lá dentro do Comitê de Bacias, como a gente está sempre atuando e está sempre recebendo informação atualizada, nem sempre chega no público ou na cidade todas as eminências de crise. Normalmente chega quando estourou a crise. Então a informação chega quando haverá necessidade de racionamento, então está faltando água. Ou quando tem um alagamento e todo mundo vê, porque o excesso de água a gente também poderia categorizar no cenário de crise. As enchentes, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que foi um efeito de um El Niño muito forte e causou vários fenômenos globais não climáticos. Então, isso daí também é categorizado dentro do cenário de crise. Mas qual que é o ponto importante aí? Vamos pensar dentro da infraestrutura de energia. Nós passamos por crises energéticas, não passamos? Sim. E aí o que a gente fez quando a gente teve a crise energética? A gente economizou, mudou a conduta, expandiu a nossa capacidade de produção. E aí, teoricamente, estamos ainda sobrevivendo até chegar à próxima grande crise. Quando a gente olha para a água, a gente não tem essa possibilidade. Então, como é que a gente vai produzir mais água? Não tem como fazer chover mais, se o mundo ou o clima está fazendo que chova menos, em vez de chover mais, ou chova mais concentrado. Então, a gente vai ter que se ajustar a essa nova condição. Tem alguns pontos que a gente pode trabalhar, a gente pode ser mais eficiente, a gente pode gastar menos, né? Ser mais eficiente. Sim. Ou nós podemos reservar mais. Então, a gente pode tentar trabalhar esses cenários para conseguir se ajustar ao que vai acontecer daqui para frente. E, apesar de, no senso comum, parecer que a água é inesgotável, e assim, essa é uma colocação que o Brasil é bem protagonista, nós temos a maior quantidade de água superficial do mundo inteiro, então é o primeiro país, né, top 1 do ranking, mas a maior parte dela está na região amazônica. Então, essa água em si não é para consumo, né, final? Como é que a gente vai transportar da Amazônia para cá? Sim. Então, viável. E além disso, apesar da maior parte estar na bacia amazônica, mesmo lá, as condições de saneamento, mais ou menos metade da população tem acesso à água tratada. Então, tem essa precariedade de infraestrutura. Então, imagina, se tem esse problema lá, como é que a gente traz para cá? Já complica bastante, né? E o nosso entendimento legal, e aí é um ponto interessante para passar para o nosso público, é uma lei de 1997, é que a água ela não é considerada pelo nosso país um bem inesgotável. Ele é um bem que tem limitações de uso, ele tem que ser usado de forma estratégica e ele é dotado de valor econômico e ele pertence à União. Então, se você está utilizando água de poço, aquela água não é sua, a água é da União. E ela pode dispensar você de pagar pelo uso da água, mas como ela tem ficado mais escassa, uma discussão que é bem grande dentro do comitê é o que vai ser feito em termos de ajuste tarifário, até para conseguir controlar e forçar um uso mais eficiente da água. E aí a gente está falando em impacto econômico. Então, é um recurso ambiental que, pela degradação, talvez pela gestão que nós fizemos até agora, né, pelos movimentos globais do clima, ela pode ficar mais cara e, consequentemente, impactar todo o setor produtivo. Então, aí é um ponto de cuidado. Por que a gente gosta de pensar isso agora? Porque agora a gente ainda tem capacidade de ação, então a gente pode ter uma medida preventiva. Tem tempo ainda para prevenir todas essas... Exatamente. Em vez de deixar estourar, a gente toma as medidas preventivas, não deixa chegar no cenário que de repente, ano sim, ano não, a gente tem uma crise de abastecimento severa e todo mundo fica sem água.
E aí a gente consegue progredir e se adaptar a essas novas condições que estão aparecendo aí. Perfeito, sim. E o próximo tópico aqui que puxa esse gancho, Felipe, como que a grande indústria, já puxando um cenário que está próximo nós, né, de nós aqui, ela vai ser impactada com essa mudança climática? Que risco que ela tem de não ter água, de parar a produção dela por conta dessa escassez? E qual que é o reflexo disso para a sociedade também? Porque, de certa forma, ficando mais cara essa água para ele, ou faltando essa água para ele, vai impactar toda a cadeia de produção até os consumidores finais, né? Nós podemos categorizar em alguns eixos de risco. Primeiro, a gente tem um risco regulatório. Então, dentro das prioridades de abastecimento, primeira prioridade é consumo humano. Então, é para abastecer as residências. Segunda prioridade, nós temos descentação de animais. Na verdade, elas ficam meio que em pé de igualdade, né? O consumo humano e a descentação de animais. E depois, aí é o resto. Então, o consumo industrial, ele não entra como primeira prioridade e até a irrigação dentro da agricultura também não entra como primeira prioridade. Então, se para manter o nível de vazão necessário para abastecer uma cidade for necessário cortar todo o abastecimento de toda a rede industrial ou de todos os agricultores, eles vão fazer isso porque tem previsão legal. Então, a gente tem um risco regulatório. Tem outro risco regulatório ainda, como a água ela pertence à União, você tem a concessão de uma outorga, que a gente fala, né, que é uma licença para consumir a água. Essa licença, de repente, nas próximas renovações, ela pode ficar mais restritiva. E aí vai obrigar o setor produtivo a ter um ajuste de eficiência ou buscar outras fontes de abastecimento para conseguir continuar tendo suas operações sendo realizadas. Então, imagina a situação, se eu estou antecipando, eu estou criando já as condições, eu não vou ter que investir na minha infraestrutura quando estourar a bomba. Eu consigo fazer isso de forma programada, pensada. Então, isso daí ajudaria, né, a mitigar esse risco ligado ao eixo regulatório. Agora a gente vai entrar no outro eixo, né, que é o eixo da eficiência. Bom, vamos pensar. Se nós temos na nossa rede industrial, na nossa empresa, uma grande quantidade de vazamentos, concorda que nós estamos perdendo dinheiro? Sim. Porque a gente está pagando pelo uso da água. E se a água ficar mais cara, estamos perdendo mais dinheiro. Então, a gente tem uma perda financeira pelo eixo de eficiência. Então, a gente tem que trabalhar tanto o regulatório quanto a eficiência. Por quê? Porque a gente ganha eficiência produtiva, a gente pode gerar economia, ainda mais se esse delta, né, entre o valor atual da água e o valor futuro ele for muito alto, essa economia fica mais significativa ainda. Além disso, a gente está mitigando um problema regulatório que a gente pode ter, de não ter outorga, de não conseguir outorga, de repente não ser abastecido em momentos de crise. E o último, que não deixa de ser importante, né, a gente tem uma questão da responsabilidade socioambiental da própria empresa. Então, como uma organização, ela também é responsável, ela tem um papel dentro daquela comunidade, daquele contexto socioambiental. Então, a manutenção da saúde hídrica, o uso racional da água, eles são componentes que ajudam também a se posicionar e se colocar como uma empresa que trabalha em prol do coletivo, né? Não só dos seus interesses individuais. Muito bom, muito bom. E para a gente fechar esse pequeno episódio aqui de hoje, Felipe, o que a indústria pode fazer para, de certa forma, estar dentro dessa regulação e, de certa forma, impactar positivamente a sociedade dentro desse contexto das mudanças climáticas, visto que é uma cadeia toda sendo influenciada por conta desse risco, né? Olha, a minha vontade principal é falar em tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia, ela ajuda bastante. Por quê? Porque as decisões elas são tomadas em cima de dados, a gente consegue ter um monitoramento muito mais sensível de quanto está consumindo, aonde está consumindo, por que está consumindo. Então, minha vontade é falar da tecnologia. Mas tem um outro pilar que é igualmente importante, que eu também tenho vontade de falar, que é a governança. Por quê? Porque se nós não temos um processo de governança estruturado, não adianta a gente ter a tecnologia. Então, essas duas coisas, isso eu costumo até colocar bastante em aplicações práticas de aula, elas andam em paralelo. O que a gente faz? A gente adota um sistema de governança que consiga trabalhar. Então, como é a governança da nossa organização para a questão da água? Nós temos riscos? Quais são esses riscos? Como nós mitigamos esses riscos? Qual é a nossa estratégia? Por que a gente faz? Como comunica? Como constrói isso como valor institucional? Por que é um valor institucional?
Então, isso ajuda até a construir uma questão de identidade dentro do que a gente fala, né? De desenvolvimento sustentável, de como é o papel da organização frente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, acho que isso ajuda a engrandecer a missão da organização. E a tecnologia, ela é o meio. Então, nós temos a tecnologia para nos ajudar a cumprir essa missão. Então, eu particularmente, eu gosto dessa estrutura, de a gente ter uma estrutura de governança montada, a gente ter isso pacificado, entender o porquê nós temos esse valor institucional, porque isso ajuda até a engrandecer a organização, os valores da organização, e depois a gente entra com a tecnologia para conseguir cumprir essa missão. Sim, e que no final das contas, as métricas de ESG, elas ponderam essa tríade entre governança, meio ambiente e o social, mas sem uma outra isso não acontece. Então, de certa forma, a governança é um dos pilares principais que vão influenciar as boas práticas de meio ambiente e, de certa forma, chegar a impactar a nossa sociedade, né? E tem o porquê, né? Vamos imaginar, por que a gente faz isso? Por que a gente tem que harmonizar esses três interesses? Porque a gente quer ser sustentável no longo prazo. O que é ser sustentável no longo prazo? Nós queremos mais crises ou menos crises? Sim. Então esse é o ponto. Se nós queremos realmente ter menos crises no futuro, nós temos que trabalhar dentro desses três pilares. E isso daí não traz malefícios, pelo contrário, né? Isso daí traz um outro nível de posicionamento, um outro nível de maturidade, entendimento, um outro nível de relações dentro do contexto local, nacional, global. Então ajuda a engrandecer também as nossas atividades aqui e desenvolver o nosso polo industrial, que acaba sendo estratégico até em termos de construção de nação. Acho que é um ponto importante para se vislumbrar. Só uma curiosidade para fechar, Lucas. Quando eu estudei a legislação ambiental do Brasil, né, porque por muito tempo, né, você deve lembrar que nós temos uma idade meio próxima, aparecia reportagens que falavam que o Brasil era um dos países com as leis ambientais mais avançadas do mundo. Então você deve lembrar, aí depois pararam de falar, né? Sim. Mas eu consegui ver isso daí quando eu estudava, né? Por quê? Porque o nosso país ele tem como característica ser um país que sempre teve que trabalhar e conviver com a questão ambiental. Por quê? Porque é um país tropical, ele tem uma complexidade de biodiversidade, uma complexidade hidrológica maior, tem uma diversidade maior. Então isso daí sempre foi um ponto importante. E aprender a lidar com essas questões é um ponto fundamental de desenvolvimento. Então se a gente consegue se desenvolver mantendo a saúde ambiental ou a saúde dos nossos recursos, aí a gente consegue galgar um futuro sustentável. Sim, com certeza. E se nós tivermos crise sempre, aí isso vai afetar também a nossa própria produtividade em termos de construção de riqueza. Então, essa é uma coisa que é indissociável, a gente não consegue mais separar isso, porque um afeta o outro, não tem o que fazer. Com certeza, sim. E nós vamos ter que nos adaptar a essas mudanças e, de certa forma, a água, se a gente fica sem ela, complica. Não dá para se adaptar sem ela. A gente tem que achar formas de reduzir essas perdas e essas boas práticas serão bem-vindas, ainda mais com tecnologia. A gente usa a tecnologia para que a gente possa minimizar todas essas perdas, mitigar com antecedência essas mudanças climáticas e para aquelas indústrias transformadoras, né, elas consigam mitigar isso de uma forma preventiva. E a governança vai ser o papel principal nessa influência para toda a sociedade, né? E aí, falando sobre adaptação, acho que essa é uma palavra-chave. Por quê? Porque essa é uma condição que não vai ter como a gente fugir. Então, há dois caminhos. Eu posso conviver com os problemas e ir me adaptando pela dor. Então, conforme eles vão ocorrendo, eu vou me ajustando ali. Ou eu posso tentar prevenir e me adaptar de forma estratégica. Eu acho que você vai concordar comigo, né, que a gente trabalhar de forma estratégica acaba sempre sendo menos doído, mais saudável e muitas vezes até mais barato no longo prazo. Com certeza, sim. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente poder finalizar essa discussão. E a estratégia vai trazer uma ação até preventiva do que corretiva, né? Se eu tiver uma ação corretiva, eu vou ter um impacto financeiro e uma carga maior de trabalho a ser executada, né? Fechamos por aqui, então, pessoal. Muito obrigado, Felipe, novamente, por essa presença. E lembrando a vocês que a nossa missão desse podcast é trazer o nosso cenário, a nossa preocupação quanto à crise hídrica e de que forma nós podemos utilizar tecnologia para essas prevenções de perdas e os riscos inerentes que podem acontecer em virtude dessas mudanças climáticas. Então, muito obrigado, nos vemos nos próximos episódios e novamente, Felipe, sempre bom te ver por aqui. Obrigado, Lucas, foi um prazer.